Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoco o vosso poder, Espírito Santo, sobre mim, sobre cada um que está ouvindo, assistindo a esta pregação. Na verdade, a esta partilha, Senhor, do que acontece nos meus tempos de oração e dos ensinamentos que vais colocando no meu coração para que eu continue a minha missão de instruir, de formar, de criar laços afetivos e efetivos como os meus, formando esta grande família Nova Aliança, com uma missão maravilhosa de ensinar as coisas de Deus, as coisas da igreja, e levar adiante esta missão pela vossa ação poderosa, vós que sois o Senhor que dá a vida. Que Nossa Senhora nos assista nesse momento, né? Assistir no sentido de acudir. Meu tempo de oração hoje foi, de novo, um combate. Um combate muito próprio de um coração que ainda não tem o seu foco de verdade na graça do momento presente. Se eu tivesse essa graça como um dom infuso, não é? Certamente, aonde o meu corpo estivesse, a minha alma, o meu espírito também ali estaria, né? Mas, infelizmente, o meu corpo às vezes está no lugar que eu determinei para me encontrar com o Senhor, mas a minha mente, a minha imaginação, o meu coração, Jesus, está bem longe. E hoje foi uma luta para recolher-me na presença de Deus, sobretudo para ficar remoendo, refletindo o significado da imagem que Ele deu para mim. E mesmo, vejam a fraqueza humana como é que é. Mesmo com uma imagem maravilhosa e sabendo o significado dela, porque às vezes vem uma imagem e você não sabe, mas o que Deus está querendo falar para mim com esta imagem? Eu acho que vai ficar meio que bem gravado no coração de vocês a dívida que eu contraí por dizer que eu iria falar sobre a imagem da máquina de lavar roupa. E passou a hora, gente, não sei o que ela significou. Quer dizer, eu não faço a ligação, entenderam? Da máquina com aquilo que eu estava rezando. Muito bem, hoje, de novo, então, o Senhor vem com uma outra imagem e eu entendi o significado dela. O Espírito Santo veio através de uma figura, de um símbolo, um fole de ferreiro. Vocês já assistiram filmes assim, meio que da época da Idade Média, em que nos feudos, né, o palácio, a casa dos vassalos, e eles tinham que manter um lugar onde fabricassem espadas, lanças, né? Isso estava por conta dos ferreiros. E para eles esquentarem a brasa, deixarem a brasa, né, viva e inflamada, eles se valiam do fole, né, que fazia assim, eles faziam assim ou assim, e aquilo soprava o vento ali, mantinha o fogo aceso, mantinha a brasa acesa, enquanto eles punham o metal para
que ele amolecesse e pudesse ir dando forma, né? E fazendo os instrumentos de guerra. E outras coisas também. Então o Espírito Santo se apresentou como o sopro, aquele vento que sai do fole e dá em cima de brasas. Essas brasas significaram para mim, esses carvões significaram para mim aquela palavra que Deus quer soprar, quer fazer encandecer, esquentar, né? Inflamar no meu coração, para eu ficar ruminando aquela palavra. Mas não é simplesmente, o fole não é simplesmente aquele ar que sai e vai inflamar aquela brasa. Alguém tem que fazer o movimento, tem que fazer um esforço, ou com a mão ou com o pé. E a oração é isso. A oração é o fruto da ação do Espírito Santo na nossa alma espiritual, mas é também fruto de um esforço que cada um tem que fazer para que esse Espírito Santo cada vez mais vá inflamando a palavra ou o que quer que seja que Ele queira fazer comigo, até que eu me transforme naquela brasa, naquela palavra. Porque qual é a finalidade de você ter um pedaço de ferro lá dentro do fogo? É para ele ir ficando maleável. Ele fica sujeito às marteladas e vai sendo moldado ali, naquela barra de ferro, o que eu tenho projetado. Ou uma lança, uma espada, uma panela, uma frigideira, sei lá o quê. A oração é tempo de temperar o ferro no fogo da palavra de Deus. É tempo de deixar-se soprar pelo Espírito de Deus. É tempo de se deixar inflamar pelo Espírito de Deus. Mas eu estava sofrendo um ataque tremendo da alma carnal. E isso é muito natural, gente. Se a oração é um tempo de combate espiritual, é por duas razões. A oração é um encontro com Deus. É um encontro de duas vontades, como ensina o catecismo. A vontade de Deus, que me suga para Ele, e a vontade do nosso coração, que quer ser sugada no coração de Deus. Mas vocês acham que o demônio gosta desse momento nosso? Claro que não. Porque ele sabe que a oração nos faz ganhar a força de Deus para combatê-lo, para combater o mal. Para neutralizar, tentar neutralizar as suas insinuações, as suas tentações, as suas maldades, seus maus pensamentos, maus sentimentos, com os quais ele e o mundo cutucam a nossa natureza fragilizada. E em que momento? Exatamente no momento em que o homem se põe em oração. Ele sabe que na oração, Deus nos cumula da sua força, da sua graça, do seu bem precioso. É ali diante do Senhor que nós rasgamos o nosso coração
confessamos a nossa miséria, expressamos a nossa realidade interior, aquilo que é a nossa verdade daquele momento. Olha o que eu falei, a verdade. Quem é o demônio? É o pai da mentira. Ele sopra ilusão na nossa cabeça. A oração, gente, o tempo da oração é o tempo em que mais privilegiado, em que nós nos desnudamos diante de Deus. Ah, mas ele já sabe tudo de mim. Sim, mas quem precisa fazer esse exercício de entrar em comunhão, entrar no profundo da nossa verdade, da nossa realidade, pelo menos naquilo que eu percebo, porque eu não conheço toda a minha realidade, só Deus. Mas nesse momento, o demônio, sinceramente, acho que dá até dor de barriga nele, porque dá cólica, sabe? Aquela cólica de gases que a gente já experimentou, dói mesmo. O demônio sente isso, gente, porque ele sabe que é a hora em que ele vai ser desmascarado na sua mentira. Então, hoje eu acho que a nossa pregação vai ficar por aqui. Nos próximos momentos meus de oração, eu vou me aprofundar mais nessa imagem, sabe? Qual é a palavra que Deus quer incendiar no meu coração? Hoje, na oração das laudes, a leitura breve cita a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. E ele, a partir do versículo 18, né? E o que me prendeu a atenção foi o versículo 20. A criação foi sujeita à vaidade, foi sujeita às coisas vãs, se revoltou contra o homem. Não por seu querer, não que a natureza quis ser o que ela é, muitas vezes contra a humanidade, né? Contra a vida. Olha essa infestação dos gafanhotos que vem vindo lá da Argentina e ameaçando devastar quilômetros de lavoura. Pensa nas consequências. Essa é a natureza animal que se voltou contra o homem, né? Está negando a sua submissão ao ser humano, como Deus havia planejado lá no Gênesis. Dominai sobre a criação. Mas com o pecado, a criação se revolta contra aquele, olha aqui, contra aquele em cuja dependência ela estava, a criação. E por isso, hoje, nós assistimos a tantas calamidades. Inundações, terremotos, vulcões em erupção, essa infestação de insetos, o vírus. Ah, mas isso é obra de mãos humanas. Sim, é obra de mãos humanas, mas a matéria-prima qual foi? É a obra da criação. Minha gente, no momento em que o homem saiu fora do sopro da vida, no momento em que ele quis sair fora do seu respirador natural, o Espírito Santo. Eu digo natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Porque quando Deus fez o primeiro humano, Adão, do barro, ele soprou
expirou nas narinas de Adão, do primeiro homem, o seu hálito de vida, o seu sopro de vida, o Espírito Santo. Quando nós queremos nos desvencilhar desse respirador sobrenatural, que é o Espírito que sopra permanentemente em nós, nós começamos a nos sufocar com a contaminação do mundo e fazendo a natureza ficar sufocada também e se voltar contra nós. Mas essas coisas que estou partilhando com vocês não me vieram na hora da oração. Pasmem. Eu me lembrei até daquela passagem de São Lucas, quando conta sobre os discípulos de Emaús, que estavam sentados lá com Jesus, na ceia, né? Da noite. Olha, já está tarde, não vai embora agora, tem perigo na estrada, entra aqui conosco na estalagem, vamos comer. E ao partir do pão, seus olhos se abriram e perceberam, puxa, é ele que está aqui conosco, ressuscitado, né? Mas ele já tinha ido embora. Eu experimentei um pouco essa, meu Deus, por que eu não percebi isso no momento da minha oração? Isso é porque, sabe, gente, existem dois momentos na nossa vida de oração. Um momento intensivo, que é esse em que eu me recolho num lugar, eu fico lá o tempo que estabeleci, entro no meu quarto interior, tranco a porta e procuro falar com sinceridade, abrir meu coração ao Senhor e ouvir o que Ele tem para me dizer. Esse é o momento intensivo. Mas qual é o momento extensivo? É esse que acontece a partir do fim, né? A partir do final. Acabou o momento intenso, começa o momento extenso, em que Deus vai me falar através dos acontecimentos, através das pessoas, através de um animalzinho, através de uma formiguinha, através de uma pedra, através de uma folha que balança, uma folha que cai, de uma notícia, Deus falando conosco. Então, o momento extensivo também é esse no qual nós carregamos a bagagem da nossa oração para partilhar com as pessoas, para entender melhor as pessoas, para acolher aqueles que precisam de nós. Eu renovo meu convite para estarmos juntos, se Deus quiser, no sábado, pelo YouTube. Não mais vamos fazer essa escola de oração aqui na nossa sede, porque voltamos a fechar a nossa sede, né? Só estão mesmo trabalhando os funcionários escalados, em tempo separado, né? Lugar bem separadinho, resguardados, mas suspendemos as missas, suspendemos o terço da misericórdia na capela, vamos fazer uma escala, né, para ser na casa de um dos nossos aqui de Belo Horizonte. A vida continua, até esperar que este mal passe. E isto porque a Eliene teve contato com uma pessoa da filha dela que está sob suspeita, né? Vai esperar o resultado agora. A Beatriz também teve contato com a irmã, cujo esposo está confinado, está de quarentena, então o risco está muito grande. E nós vamos nos submeter a isso, né? Mas nada nos separará do amor de Cristo, do plano, do projeto de Deus que nos uniu.
que Ele nos mantenha unidos, né? Se Deus quiser, então, amanhã estarei aqui de novo. Hoje é dia 25 de junho. Amanhã, 26, sábado 27, estaremos na nossa escola de oração, a partir das 9 horas, pelo YouTube, no canal da nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.